Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade, em nome da nossa mentora Maria Madalena. Estamos iniciando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos, com esse estudo, com esse encontro nosso na noite de hoje, aprendermos com os espíritos superiores e com o Evangelho de Jesus a nossa renovação espiritual, trabalhando pelo nosso próximo, pela melhoria nossa e da nossa casa planetária, da nossa família e de todos aqueles que conosco trabalham nesta casa de amor e caridade. Eu hoje, em vez de fazer a prece inicial, eu vou ler uma pequena mensagem de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem 110, que tem por título Caridade Essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. João 2, capítulo 6. Agora vem o comentário de Emmanuel. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é imã das mãos, aliás, é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e complementam-se num todo nobre e digno. Esta é a mensagem de Emmanuel, que escolhemos porque está relacionada com o tema de hoje, que é necessidade da caridade segundo São Paulo. É o título aqui do capítulo 15, né? Os itens 7, 6 e 7. Ok? Fora da caridade não há salvação. Então, vamos à leitura e aos comentários. No item 6, temos uma parábola que diz o seguinte, de Paulo, né? Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou.
e quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. O item 7, que é o comentário de Allan Kardec sobre esta parábola de Paulo. De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Nós assinalamos dessas duas leituras que fizemos, o segundo parágrafo, que diz o seguinte, Paulo, né? A caridade é paciente. Então, vamos um a um, dando a explicação segundo o nosso entendimento. Logicamente, aqui nós temos a parábola, temos o comentário de Kardec, que define muito claramente tudo isso. Tanto a mensagem de Paulo, quanto a explicação de Kardec no item 7. E vamos dar o nosso entendimento sobre o que lemos, que, logicamente, devido os nossos limites intelectuais e morais, né, muitas vezes a nossa interpretação, logicamente, não será como está aqui. Mas trazemos esta mensagem porque o trabalho que a nossa casa faz em levar toda sexta-feira, hoje através de live, mas antes, através da nossa reunião presencial, como hoje falamos, né, cada um de seus trabalhadores
na sexta-feira, traz uma mensagem do Evangelho. E, como sabemos, na última sexta, uma palestra com o tema doutrinário. Então, é isso que nós fazemos para esclarecer, levar a palavra de Jesus, da espiritualidade, a todas as pessoas. Então, quando ele diz que a caridade é paciente, eu acho importante, porque muitas vezes nós aprendemos, antes de conhecermos a doutrina e estudá-la, é fundamental. Conhecer é uma coisa, né? Conhecer e estudar, principalmente em grupo, que é como fazemos em nossa casa, é fundamental, porque um ajuda o outro no entendimento daquele tema que estamos abordando, naquele tema que estamos estudando. E nós, até antes do conhecimento da doutrina, e a doutrina é muito clara nesses ensinamentos, achavam que caridade era dar esmola, caridade era chegar ali e ajudar alguém, pronto, fiz a minha parte, tudo bem, pratiquei hoje minha caridade, tudo tranquilo. Esse era o pensamento de antes. Mas quando nos debruçamos sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo, e vemos como, no estudo de hoje, quando começa aqui, no item 6, essa definição, já nos mostra a caridade sobre uma visão espiritual, que é muito ampla. Não é? Os espíritos superiores, aqueles enviados, no caso de Jesus, através do Evangelho, eles têm uma visão muito ampla, como lemos um pequeno trecho na abertura da mensagem de Emmanuel. Então, quando ele diz que a caridade é paciente, é importante que nós, ao praticarmos a caridade para nós, isso é importante, logo detectamos o seguinte: se eu não sou paciente, se eu não tenho paciência com o meu filho, a minha filha, a minha família, o próximo, eu não estou praticando a caridade, como está aqui no título, necessidade da caridade segundo São Paulo. Não estamos praticando isso. Então, vamos começar a praticar a caridade? Vamos. De que maneira? Paciência. E olha que sermos pacientes é difícil, não é? Muito difícil. Mas temos que praticar. Não é porque é difícil que eu vou deixar a paciência. Não, eu deixo a paciência para a próxima existência, que eu vou estar mais evoluído. Então, eu reencarnarei só para trabalhar a paciência. Não é assim, tá bom? Mas tudo bem. Vamos começando, seguindo aqui o ensinamento de Paulo, trabalhar a paciência. Por quê? Porque ele afirma que a paciência também é caridade. A caridade é branda e benfazeja. Ou seja, desculpe, além de paciente, ele aqui já acrescenta mais, vamos dizer assim, mais um ingrediente na receita. Brandura e benfazeja, ou seja, fazer o bem, ser brando. A caridade não é invejosa. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, hoje é muito difícil você ter um número exato de religiões, crenças que temos no nosso planeta. Conhecendo, tem as mais conhecidas e tem milhares delas. Tá bom? E grande parte de religiosos
são invejosos. Porque se eu sou cristão, afirmo que sigo Cristo, daí ser cristão, não é? Por que é que eu sou invejoso? Porque é um questionamento que nós temos que fazer, cada um de nós, e fazer esta avaliação. Detectando que eu sou, é bom nós afirmarmos se somos bons ou não. Porque, normalmente, nós evitamos de mostrar as nossas deficiências. Mas o plano espiritual sabe também disso. Não é temerária. Temor é uma coisa, prudência é outra. E há pessoas que têm temor de tudo. Também não está praticando caridade. Hoje nós vivemos um mundo que hoje alguém se aproxima de nós, nós logo ficamos, né, de olho, atento, já acha que é alguém que vem nos praticar o mal. E às vezes não é. Ok? Então, também a caridade, nós temos que trabalhar o temor. Não é temerária, nem precipitada. Então, estão percebendo como Paulo foi colocando, passo a passo, uma série de questões para nós trabalharmos? Não é nem precipitada, não se enche de orgulho. Uma palavra muito comum entra inúmeras vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, orgulho. Então, se eu sou caridoso, eu não posso ser orgulhoso. Porque aí eu vou ter orgulho de mim por fazer a caridade segundo o meu entendimento. Mas segundo Paulo, não é. Não é desdenhosa, ou seja, desdenhar dos outros, desdenhar de uma série de questões. Não cuida de seus interesses. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto os outros. Isso é o quê? Interesse. Interesse primeiro em mim. Entra aí o egoísmo, entra o orgulho, porque eu estou muito preocupado comigo. Olha, eu estando bem, se o outro não estiver, o problema é dele. Não, o problema é de todos nós, porque um está ligado ao outro por uma lei divina, chamada lei de afinidade, lei de sintonia, lei do amor, lei da caridade. Ok? Não se agasta, ou seja, aquela pessoa, qualquer coisinha ela está agastado, fica, sabe, mal-humorada, uma série de questões, e às vezes no seu mau humor ela diz, eu estou mal-humorado ou mal-humorada porque hoje eu não estou bem do fígado. Então a gente coloca a nossa culpa do nosso mau humor no nosso querido fígado. Diz que eu estou chateado, nervoso por causa do meu fígado. Não é nada disso. É o nosso espírito. Isso que Paulo está colocando aqui está em nós, espírito, que reflete, sabemos disso, no nosso corpo físico. Nem se azeda com coisa alguma. Lógico, há coisas que acontecem conosco que muitas vezes nós não concordamos. Está contra os meus princípios, mas não é com isso que eu vou me azedar com a pessoa, com qualquer situação. Não, vamos perceber aquilo que eu não concordo e vamos trabalhar. Bom, como é que eu posso resolver esta questão? Se está aqui acontecendo comigo, é porque existe uma finalidade para eu perceber,
ajudar a pessoa que muitas vezes necessita de um diálogo, uma orientação, mas não, normalmente, grande parcela de pessoas não faz isso, tá bom? Não suspeita mal. Não suspeita mal. Então, se nós suspeitamos mal de alguma coisa, já detectamos que não estou sendo caridoso. Vamos procurar, antes de acusar, vamos esclarecer aquela suspeita. Quando você tem suspeita, você não prova. Ah, eu suspeitei que era isso. Não. Vamos procurar saber o motivo, a causa. Avaliar. Como diz aqui no início, a caridade é paciente, vamos analisar pacientemente, porque aí nós estaremos adquirindo a convicção de que estamos no mundo de provas e expiações. Aqui é uma escola, aqui é um hospital, e este mundo que nós vivemos. Jesus veio, vamos utilizar esse termo, pessoalmente, para trazer o que nós estamos aqui, retornou aos seus mundos celestiais e deixou aqui o Evangelho, enviou depois seus emissários para que, na noite de hoje, estejamos estudando esse tema de Paulo, que foi um dos seus discípulos dedicado ao cristianismo. Não se rejubila com a injustiça. Está vendo? Não se. Graças a Deus, Deus fez justiça com aquela pessoa. E fico satisfeito que a pessoa entrou num processo violento de alguma coisa. E eu fico feliz por aquilo. Não é caridade. A justiça divina, ela virá. Mas eu não posso me vangloriar porque aquela pessoa que eu não simpatizo, aquela pessoa que fez mal a mim, e eu não pude retribuir no momento, eu aguardei um dia em que a justiça divina viesse. Mas a justiça divina, ela existe tanto para aquela pessoa quanto para mim. Agora, eu não posso me rejubilar pelo sofrimento daquela pessoa. Tudo suporta. Olha que coisa interessante aqui, né? Tudo suporta. Tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Quem nos trouxe e nos deu estas informações, Paulo, o apóstolo. Aquele que antes de tornar-se o apóstolo de Jesus, que foi aos gentios, levar a mensagem do Evangelho, fundar inúmeras igrejas cristãs, entre elas, né, no local onde ele foi, aos Coríntios, né, a Roma, a tantos outros lugares. Antes dele tornar-se cristão, ele era o doutor da lei. Saulo de Tarso, aquele homem rígido, fechado na religião judaica, o doutor da lei, que conhecia a lei judaica de todas as maneiras e praticava tudo aquilo como nós falaríamos no nosso linguajar do dia a dia, a ferro e fogo. Até julgar Estevão, que, segundo o julgamento, a pena de morte seria o quê? Morrer apedrejado. E isso foi feito. Aí começa a grande mudança de Paulo, de Saulo, né? Quando ele indo no deserto, né? Indo a Damasco, prender Ananias, porque ele sabia que era um cristão, ele tinha que ser preso para ser julgado
e provavelmente condenado. E no deserto ele tem o encontro com Jesus. Ali começa o seu trabalho de caridade de Paulo para com ele mesmo, que até então ainda não era Paulo, era o doutor da lei Saulo. E Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é uma das perguntas que mais me toca sempre que nós estamos falando do Evangelho e citamos este fato, porque a pergunta de Jesus é objetiva e mudou a partir dali aquela pessoa. A gente percebe que Jesus não condena, Jesus não critica, Jesus não julga, ele apenas pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então nós temos aqui, porque Jesus sabia, né, como sabe de todos nós, que o doutor da lei não era caridoso, segundo o exemplo cristão que ele, Jesus, trouxe a nós. Não era paciente, né? Não era brando e benfazejo. Então, naquele momento em que Saulo tem esse contato, aí sim começa a sua mudança. Isso acontece conosco. Quando estivermos no deserto do nosso sofrimento moral, seja no plano físico, seja no plano espiritual, vamos lembrar desta frase. Vamos fazer daquela nossa vida o deserto, a caminho de Damasco. Porque com isso nós pararemos, ouviremos a pergunta de Jesus e responderemos como ele respondeu naquele deserto: Senhor, que queres que eu faça? Olha a pergunta. E Jesus sabiamente não lhe responde. Orientam para que ele vá a Damasco, encontre Ananias, ok? E Ananias trabalharia a sua cura, porque naquele momento Saulo de Tarso ficou cego. E quando Ananias o cura, ali começa o processo. Quando nós formos com algum problema seríssimo, adentrarmos a uma casa espírita, como eu sempre falo isso em qualquer lugar, quando eu vou comentar o Evangelho, explanar, dia 31 de março de 1991, eu adentrava ao Centro Espírita Maria Madalena. E ali começou o quê? O meu processo, a caridade que eu iria trabalhar em mim. Ser paciente, brando, benfazejo, não ser invejoso. Ou seja, não é de repente isso, não. É um trabalho árduo. Porque nós estamos retirando de nós deficiências de séculos. Porque nós não somos espíritos de 1000 anos de idade, não, já temos algumas dezenas de milhares de anos na nossa evolução, no nosso existir. E é um trabalho lento, mas eficaz. Porque, de um lado, a minha proposta de mudança. Ao meu lado, a espiritualidade, os nossos guias espirituais e, acima de tudo, o nosso mestre, o nosso guia e modelo, Jesus, que está sempre conosco. Aonde estivermos, aonde mentalizarmos o nosso irmão Jesus, ele estará conosco. É isso que nós temos que nos conscientizar
Para acabar, hoje nós estamos preocupados com a pandemia do coronavírus. Vamos tratar nossa pandemia interna, espiritual, que nos acompanha há milhares de anos. E a doutrina veio para nos mostrar, para nós refletirmos, para nós avaliarmos, para nós vermos o próximo como um irmão, filho do mesmo Deus, para sermos caridoso segundo Paulo. Aí sim, aí estaremos num caminho que conduz a Jesus. Aí estaremos já entendendo quando ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Muitas vezes o alívio não é imediato, mas ele já está ocorrendo desde que nós fomos criados por Deus, nosso Pai, que ele colocou em nós as suas leis morais. E nós desprezamos e fizemos as nossas leis, achando que isso tinha que ser como eu acho. Aí chega um ponto, vamos botar aí, 10, 15 mil anos depois, eu começo a perceber, peraí, mas por que isso está acontecendo comigo? Surgiu de repente? Não. Já está comigo, só que eu nunca olhei para o meu interior, olhei muito para fora. Então, quando nós lemos aqui a mensagem de hoje, o comentário de Kardec e o nosso, é para que despertemos realmente. Olhemos esse mundo que ainda tem violência, mas também tem amor. Olhemos como a nossa casa, que habitamos como espíritos. E aqui devemos e ficaremos durante muito tempo. E vamos olhar para a nossa casa interior, nossa casa espiritual, porque a reforma vem de dentro para fora. Então, meus irmãos, é isso que nós comentamos sobre a lição de hoje, necessidade da caridade segundo Paulo, dentro do capítulo Fora da caridade não há salvação. Aguardamos o comentário ou a pergunta de algum irmão que queira colocar, e nós estamos aqui para respondê-lo dentro do nosso conhecimento. Ok? Vamos ver aqui o Carlos Leite. Inveja é fruto do egoísmo. Sim, uma coisa está ligada à outra, não é, o Carlos Leite? Quem é egoísta é invejoso. Quem é invejoso é egoísta. Então, nós temos que trabalhar tudo isso paralelamente, utilizando o quê? Os ensinamentos de nosso mestre, como Saulo utilizou até tornar-se Paulo, o apóstolo dos gentios. Luiz Carlos Nascimento. Dai com a direita sem que a vossa esquerda. É isso aí, Paulo. Esse símbolo dá com a mão direita, né, como diz aqui, é para nós sabermos fazer a caridade dentro do que nós comentamos aqui. Paciência, brandura. Isso é a verdadeira caridade. E nós necessitamos entender. Lógico, continuaremos ajudando as pessoas com valores financeiros, é bom. Porque no nosso mundo, tudo que a nossa casa, vamos ficar aí no Maria Madalena, ou os templos no mundo todo, tudo necessita
da parte financeira, né, para pagar nossos compromissos. É importante. Mas até a doação deste valor, ele tem que ser feito com amor, para poder colocarmos naquele papel, pedaço de papel, que representa uma moeda de troca, que o dinheiro não compra nada, ele troca, eu dou isso e pego aquilo. Tá? Doemos, além disso tudo, doemos a nossa presença na casa, doemos o nosso diálogo, o aperto de mão, o abraço, ouvir a espiritualidade, falar também. Tudo isso a gente percebe que é a caridade nos seus diversos segmentos e que nós temos que estar atento a tudo isso. A verdadeira caridade dá com a direita sem que a vossa esquerda saiba. Veja, é isso aí, Luiz Carlos, é isso mesmo, ok? Praticar a caridade é estar se colocando em prova, escutar do irmão, e aí, meu Salvador, a prece se humilha. Não, e precisa se humilhar. Não é fácil orar e vigiar. É que a letra fica um pouquinho pequena e tem dificuldade, tá bom? Mas é isso mesmo. Orar e vigiar é fundamental. Vamos ver aqui. Paulo vinha a ser cunhado de Estevão, e sua noiva se chamava Abigail, e que, segundo a história, teoria ver a falecer de tuberculose. Ok. Isso está no livro Paulo e Estevão. Né? Você vê a lição que Paulo teve naquele fato, com o julgamento do seu cunhado, né, que antes chamava Gesiel. Ele não sabia que era seu cunhado, estava noivo da Abigail, e depois que acontece tudo aquilo aumenta a ira, o ódio que ele tinha a Jesus, que ele passa a atribuir tudo aquilo a Jesus. Ali aumenta a sua sede de perseguição aos cristãos. Luiz Carlos Nascimento. Estevão vinha ser cunhado de Paulo, e sua noiva chamava Abigail. Segundo a história, veio a falecer. Correto. Eu repeti aqui para reforçar a sua colocação. Então, meus irmãos, é muito importante. Deixa eu ver aqui. Tudo bem, Rejane? Rejane é uma trabalhadora da nossa casa. A mudança, seja qual for, é difícil, mas devemos perseverar e tentar melhorar a cada dia. É isso aí, Regina. Nós sabemos, pelo estudo, de que hoje, até no Evangelho, nós temos um grupo que estudamos, né? Num desses capítulos, que no momento eu não me lembro qual, diz o seguinte, que hoje somos melhores do que há 100 anos atrás. Então, já evoluímos. E vamos trabalhar para que daqui a 100 anos sejamos melhores do que hoje. Esse é o ensinamento dos Espíritos. Deusa Guimarães, tudo bem, Deus? Tudo é uma construção. Precisamos aceitar que necessitamos mudar, nos transformar em pessoas melhores. A caridade começa. Perfeito. Como você falou em construção, toda construção ela tem que ter, antes das paredes, vamos dizer assim, a base. Se essa base for sólida, você faz uma casa de 2, 3, 4 andares, ou um prédio, como é feito aí pelo planeta, prédio com 50, 100 andares. Mas tem que ter uma base sólida. E nós, em existências passadas, com certeza não fizemos esta base sólida para, em cima,
erguer a nossa construção. A construção que do espírito, construção moral e intelectual, uma aliada à outra. Emílio Martins, tudo bem, Emílio? Sejamos caridosos sempre, pois todos somos capazes de doar algo ao próximo. Concordo plenamente. Eu sempre gosto de tudo que eu falo ou explano, primeiro eu coloco para mim. Porque não adianta a gente chegar aqui e ler, okay? Comentar, e no dia a dia não ser paciente, não ser benfazejo. Aí eu estou jogando tudo por terra. Estou enganando a mim mesmo. Então, primeira coisa que eu procuro fazer é praticar aquilo que nós estudamos. Vamos ver aqui. Janaína Souza. Tudo bem, Janaína? A Janaína também estuda conosco, lá no Maria Madalena. O egoísmo, temos que aprender a nos reeducar, a nos reformar, para deixá-lo para trás. A reforma íntima é bem complexa no meu ponto de vista, mas é o que eu busco a cada dia meu. É isso aí. O trabalho é segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, tá? Dia a dia, mês a mês, ano a ano, século a século. Esse é o nosso trabalho. Jesus não quer que nós nos precipitemos, aí eu tenho que alcançar o céu. Não, não. Aquele céu que nos prometeram, vamos ter uma nova visão do que Jesus quer de nós. O que é que ele quer de nós? Amor. O que mais? Tema de hoje, caridade. Bem praticada. Já pensou você fazer caridade a alguém e amanhã aquela pessoa lhe retribuir de outra maneira e você replica como a pessoa lhe retribuiu? Se ela lhe retribuir com amor, ótimo. E se não? Compreendeu? Por isso que Paulo colocou aqui. Paciente. Né? Não é temerária. Temos que ter tranquilidade, olhar para ver e entender, ouvidos para ouvir e compreender. Vamos ver aqui Luiz Carlos Nascimento. Se houvesse caridade por grande parte da humanidade, não existiria países de expiação como África, parte da América do Sul. O Luiz Carlos Nascimento. Infelizmente, ou felizmente, a expiação fomos nós que criamos. Eu percebi bem isso, o que eu estou te falando agora, quando eu li o livro Nosso Lar. Quando André Luiz, pós-desencarne, ele vai para Umbral. E olha que tanto no livro quanto no filme, André Luiz não era um espírito voltado à prática do mal, sabe? Não, mas para ele foi importante aquela expiação, aquela sua passagem no umbral que serve como depuração nossa e reeducação do espírito. Então, o umbral para André Luiz, como para nós, tá bom? É purificar-nos para depois irmos para locais melhores. E se estamos, eu falo muito hoje, as pessoas rotulam a Terra, planeta de expiação e prova, como lugar de sofrimento. Eu falo, não, eu amo este planeta, esta casa espiritual, porque foi nela que eu conheci e conheço dezenas e centenas de companheiros e companheiras. É neste mundo, por exemplo, que eu conheci o Aderley, que está aí atrás das câmeras, fazendo com que nós estejamos trocando informação. A Rosana, que também está aí,
dando a sua colaboração. Isso é o nosso mundo. Nós só temos que aprender a conviver melhor com essas pessoas, praticando o que está aqui. Ótimo. Não é bom a gente ter... É aqui que tivemos nossas mães, em N diversas reencarnações, nossos pais, irmãos, amigos, adversários também. Nós dele e ele de nós. Então, tudo isso Deus colocou aqui, nos deu essa casa para trabalharmos isso. Então, o planeta eu considero maravilhoso. Todos os dias, quando eu faço minha prece pela manhã, eu agradeço pelo maravilhoso dia que eu vou viver, quando eu tomo meu café de manhã cedo, ok? Maria Lúcia Gomes. Tudo bem, Maria Lúcia? É verdade, Ronaldo. Desde 1921 que eu venho trabalhando essa mudança e já melhorei muito, mas é difícil, temos que perseverar. Chegamos junto na casa de Maria Madalena. Ok, nos conhecemos aí, que bom. De repente, existência passada, tivemos também um contato e hoje estamos aí. Como foi colocado aqui, né? A deusa, Rejane, Emílio, todos da nossa casa. E sempre convidamos a outros a ir lá nos conhecer, para termos um convívio pessoalmente, né, como hoje se coloca. Luiz Carlos Nascimento. Dizem que foram 8 anos no umbral que André Luiz ficou. E existe um atenuante. Uma vez por semana, ele atendia os menos afortunados, sem cobrar consulta. É isso aí. E tem pessoas que apenas olham o umbral do que o André Luiz teve, mas os espíritos nos alertam, o umbral começa na superfície da Terra, com nós do lado de cá. Depende daquilo que nós jogamos em nós mesmos, ou seja, a minha vida perdeu o sentido, sabe, não tenho mais graça. Não. A minha vida é uma dádiva de Deus. Agradeçamos sempre. Então, faltam no meu relógio aqui 20 horas e 48 minutos. Eu creio que já está na hora de nós passarmos a nossa prece, né, de encerramento, para não extrapolarmos o horário que a espiritualidade estabelece. Vamos fazer a nossa irradiação também, né? Para os lares, para os nossos irmãos, e agradecer mais uma vez a Jesus. É a Ele que nós temos que agradecer sempre. Estejamos em dificuldade, estejamos bem, vamos agradecer. Porque Ele nos dá a oportunidade, Ele é aquele irmão que nos abraça, sabe das nossas deficiências e não nos abandona nunca. Então, agradeçamos a Ele, a sua grande seguidora, Maria Madalena, quando viu o Mestre pessoalmente, renunciou aos prazeres do mundo e seguiu. A nossa mãe Maria de Nazaré, aos espíritos de luz que estão sempre conosco, a nossa casa espiritual, que é o Centro Espírita Maria Madalena, a nós, aos nossos amigos, parentes, filhos, irmãos, agradecemos por tê-los no nosso caminho. E mais uma vez, muito obrigado pelo estudo de hoje. Esperamos ter sido claro nas nossas colocações. E a Deus, nosso Pai e Criador de tudo que existe no universo, que as nossas preces estendam-se aos lares, todos os lares do planeta, que recebam a caridade, a misericórdia de Jesus e coloquem dentro dos seus lares a paz, o amor, a caridade,
para que vivamos bem todos os dias. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe sempre e que a nossa mentora, Maria de Madalena, nos fortaleça para que estejamos aqui em outros encontros. Eu acho muito importante esse nosso encontro, hoje, através das chamadas lives. Daqui a um tempo, pessoalmente. Tá bom? Muito obrigado a todos, ao Aderlei e à Rosana. E sempre nos colocamos à disposição de dar nossa contribuição ao nosso próximo. Muita paz e que Jesus seja sempre o nosso guia e modelo, o nosso caminho, verdade e vida. Que assim seja, graças a Deus.